Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? É uma honra de estar aqui mais um dia, podendo trazer uma palavra ao seu coração, ao nosso coração, aquilo que Deus deseja para nós nesse dia. Quero que você curve a sua cabeça, vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Obrigada, Pai, porque nós temos a sua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós somos os seus filhos. Obrigada, Senhor, por este tempo em que nós estamos vivendo. Obrigada pela tua presença dentro de nós. Obrigada pelo teu mover no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque você é um Deus vivo, um Deus que nós exaltamos, um Deus que nós adoramos, que não nos desampara, que está, Senhor, a todos os momentos conosco, que está, Senhor, com os seus ouvidos inclinados às nossas orações, que deixou a sua palavra, Senhor, para nós. Eu quero te agradecer por cada um, Senhor, que tem ouvido e que ouvirá essa mensagem. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito ministrando no coração de cada um. Nós cremos, Pai, no poder da tua palavra, cremos no poder, Senhor, da tua palavra, no poder do teu nome. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Você tem total liberdade no nosso meio, tem total liberdade em falar conosco. Nós precisamos e ansiamos de você todos os dias. Nós te agradecemos em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia. Eu sei que você está aí num conforto do seu lar, mas não deixe de abrir a sua Bíblia. Não deixe, porque depois eu escuto essa mensagem novamente, aí eu vou sentar com mais calma, aí eu vou pegar um papel, aí eu vou pegar uma caneta e vou anotar tudo aquilo que for ministrado. Faça isso agora. Pegue a sua Bíblia, abra ela. Medite naquilo que vai ser falado, pegue essa palavra e coloque ela no seu coração, esteja com o coração rendido a tudo aquilo que o Senhor irá nos ministrar nessa manhã. Sabe, o Senhor diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo 10, diz assim: escolha minha instrução em vez de prata, e o conhecimento em vez de ouro. Pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Sabe, a sabedoria, o conhecimento, ele virá através da instrução do Senhor. Sabe, essa palavra, ela é essencial e vital para nós, em todos os momentos. O Senhor deixou essa palavra, ela diz assim, olha, nada do que você deseja vale mais do que ela. Nada do que você possa desejar no seu coração e ansiar, eu creio que você deseja coisas boas para a sua vida. Mas o Senhor deixou instruções preciosas na sua palavra, e isso é muito mais valioso. Sabe, eu sei que durante um período eu dei mais atenção para aquilo que eu estava fazendo, para o trabalho, para aquilo que eu desejava fazer, para a forma de eu pensar. Sabe, eu buscava em trabalho, obter coisas materiais, através de sempre estar buscando aprimorar, sempre estar buscando coisas para eu poder crescer, mas o Senhor, Ele diz, olha, minha instrução, ela é mais valiosa que isso. Não é errado desejarmos o crescimento, não é errado desejarmos coisas aqui. O errado é a gente colocar tudo isso em primeiro lugar e deixar as instruções do Senhor de lado e buscar uma instrução quando tudo começa a dar errado na nossa vida. Então, ela vale mais do que ouro, né? Às vezes as pessoas estão atrás de dinheiro, como obter dinheiro, como conseguir dinheiro. E a instrução do Senhor para a nossa vida, ela é muito mais preciosa. Buscar o que o Senhor diz na sua palavra é muito mais precioso para nós. Vale muito mais.
Amém? Então, pega aí a sua caneta e vai anotando tudo aquilo que o Espírito Santo vai trazer para nós nesse dia. E eu quero relembrar você lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, né, que Ele criou todas as coisas, Ele criou o universo e Ele cria o homem. E Ele coloca o homem dentro de um jardim com toda a provisão, Ele dá ao homem toda a autoridade para estar cuidando daquele jardim, para trabalhar naquele jardim, e ali ele vai dando instruções ao homem, e ele direciona o homem a respeito de especificamente de uma árvore, para não comer do fruto daquela árvore. O homem, o restante das coisas ele poderia fazer e cuidar de tudo, mas daquela árvore ele dá uma instrução específica para o homem, não coma desta árvore. E, infelizmente, o homem ele desobedece uma instrução preciosa que Deus tinha dado a ele. E nós já sabemos o que acontece a partir deste momento. A gente sabe que a partir do momento que o homem desobedece a Deus, ali ele pecou, ele desobedeceu uma instrução que Deus tinha dado a ele. E nós sabemos que a partir deste momento que o pecado entra no homem, a gente sabe que ali o medo entrou no homem. Ele ficou com medo de Deus. A gente sabe que ele se escondeu. Né? A justificativa começou a acontecer porque ele culpa quando Deus chega a Adão. Mas o que você fez? Por que você comeu? Por que você desobedeceu? E Adão logo aponta o dedo e diz, olha, foi a mulher que tu me deste. Tentando justificar um ato e algo que tinha acontecido. Então, nós vemos tudo isso já no homem, algo que não era para ter acontecido. E nós sabemos por um cuidado de Deus, ele tira Adão e Eva do jardim do Éden, e nós sabemos que todas as nossas atitudes, sempre, né, aquilo que nós escolhemos fazer sempre vai ter uma consequência, e nós sabemos qual foi a consequência. Um trabalho árduo, o homem teria que tirar lá os espinhos, ele teria que trabalhar muito mais, né, a dor iria aumentar, a inimizade iria crescer, e nós sabemos que tudo isso dá por conta da desobediência. Né, e o homem, Deus prepara o homem e tira ele dali do jardim do Éden, e ele continua a sua caminhada. E nós sabemos que a partir daquele momento, a iniquidade ela começa a aumentar. Nós vemos nos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, quando Caim mata Abel. Né, por inveja, e ele vai lá, ele simplesmente mata, e pronto, e a gente vê dali por diante a iniquidade acontecendo, as coisas más no mundo, né, acontecendo, a inveja, um matando o outro, né, homens com mulheres e mulheres com homens, e as pessoas vivendo de forma que nunca o Senhor desejou que ele vivesse. E aí nós vemos o Senhor encontrando Noé, e o Senhor dá a direção a Noé para construir uma arca. Ele fala que a iniquidade aumentou muito, que os pensamentos do homem eram maus, muito mal. E a partir daquele momento a gente vê Deus, né, sempre a favor de um povo que Ele ama e que Ele fez, mas a gente vê a consequência dos atos daquelas pessoas de fazerem errado. E eu quero que você vá lá para a Bíblia, abra sua Bíblia lá em Êxodo. Nós sabemos que tem um período onde o povo de Deus ele fica preso no Egito, ele trabalha no Egito como escravo, né, através da vida de José, que foi vendido, né, os seus irmãos venderam como escravo, e ele foi parar lá no Egito, e a partir daquele momento ali, a gente sabe o que acontece nessa história, e o povo de Israel, eles ficam presos ali, e vai passando gerações. E nós sabemos que este povo ele era maltratado neste lugar.
Este povo estava realmente escravizado pelo Egito e nunca foi desejo de Deus com que aquele povo vivesse, com que o povo de Israel vivesse dessa forma no Egito. E quanto mais o povo ia crescendo, mas eles continuavam escravos, dependendo daquele povo, trabalhando de forma árdua para o Egito. E vem Moisés, né, o Senhor levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E quando Deus ele chama Moisés, ele dá a instrução a Moisés de libertar aquele povo. Moisés de uma forma, como que eu vou fazer isso, Senhor? Né? E o Senhor dizendo que estaria com ele, o Senhor mostrando a ele que Deus estaria com ele, que Deus iria libertar aquele povo através da vida dele. E nós vemos que Deus faz, né, Moisés faz isso e liberta aquele povo, e Deus ele começa, ele dá ordens, ele dá instruções a Moisés de como lidar com o povo, para onde conduzir o povo. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20. A partir deste momento, um pouquinho antes, no capítulo 19, você vai ver o Senhor falando com Moisés, que ele pede a Moisés, para Moisés ir ao Monte Sinai, e lá Deus passa dias com ele, dando instruções a ele. E eu quero falar um pouquinho a respeito dessas instruções, que são os 10 mandamentos, que nós já conhecemos. Então, aqui ele diz assim, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Aqui, quando nós analisamos e estudamos a palavra, nós percebemos que os 4 primeiros mandamentos estão diretamente relacionados ao homem com Deus. Não faça outro Deus, não use o nome de Deus, não se proste, a outro Deus, não façam ídolos. Guarde o sábado, guarde um dia ao Senhor. E depois nós observamos aqui que os outros mandamentos estão diretamente ligados do homem com a outra pessoa,
com o outro. Não cobice, não mate, não roube, honre o seu pai e honre a sua mãe. Sabe? O homem aqui, antes de Deus dar essa instrução a Moisés, algo interessante, importante de sabermos é que o mandamento foi dado por Deus. Amém? Foi dado por Deus a Moisés. Tudo aquilo que Moisés escreve aqui, nada veio dele mesmo. Mas vem de quem? Vem de Deus. Instruindo ao homem e mostrando ao homem, olha, se você matar, se você roubar, se você cobiçar, se você não honrar pai e mãe, Deus dando as instruções ao povo de como eles deveriam lidar. Por quê? Porque a iniquidade estava horrível. As pessoas estavam fazendo as coisas sem pensar. Porque existia uma iniquidade, existia o pecado. Elas cresciam e mudavam as suas gerações, e aquilo que elas viam o pai fazendo, o pai matando, o pai roubando, o pai desobedecendo, o pai indo para outra cidade, algo faltando aqui. Quando faltava nessa cidade, não, vamos procurar em outro lugar. Então, essa iniquidade, ela passava de geração em geração. Não existia regras. Não existia mandamentos. Então, o pecado, as pessoas, as atitudes, as pessoas faziam aquilo bem que elas entendiam. Mas Deus não queria que esse povo fosse liberto dessa escravidão e continuasse de uma mesma forma. Era Deus cuidando e protegendo o seu povo e dando ao povo agora instruções e regras que este povo precisava viver, mostrando a eles. Olha, se você matar, vai ter consequências. Matar alguém é errado. Roubar alguém é errado. Cobiçar aquilo que o outro tem é errado. Olha, você adorar um Deus, criar coisas e fazer aquilo adoração. Você adorar o sol é errado. Você adorar a lua é errado. E Deus estava ensinando o seu povo, porque agora era um novo tempo. Agora era a promessa, era chegar na terra de Canaã. Não era mais para o povo viver daquela mesma forma que eles viviam lá no Egito, escravos. E como foi difícil lidar com este povo, porque eles estavam a todo momento murmurando. A todo momento reclamando para Moisés. Moisés não tem água, Moisés não tem comida, Moisés não tem isso. Eles desejaram voltar para a escravidão. Para aquele trabalho árduo de um povo que não tinha dignidade nenhuma, que era escravizado. Escravizado. Sabe, o Senhor libertou este povo. Mas parecia que a mente deles escrava. Eles não saíram. A mente escrava não saiu deles. Ao invés de levantar as suas mãos e adorar a Deus por aquela liberdade que Deus tinha dado a eles, pelos milagres que eles estavam vendo, o mar se abriu, o pão caía, eles viam o mover de Deus. Mas mesmo assim, aquele povo murmurava. E sabe, Deus dá a Moisés todo este mandamento. Olha, eles precisam seguir isso daqui. Eles precisam saber que é errado roubar, matar, que é errado adorar outros deuses, levantar ídolos. Isso é errado. Esses aqui são princípios. E depois, se você continuar lendo
a partir do versículo 21 aqui, de uma forma mais detalhada, qual seria a consequência. Porque matar, ok, eu vou matar o quê? Então aqui, se você continuar lendo, nós não vamos ler porque não dá tempo, e são tantos detalhes, Deus ensinando o povo. Quais seriam as consequências de morte? Quais seriam as consequências de um adultério? Quais seriam as consequências de um homem que pede emprestado e não paga? Então, de forma muito detalhada, e a gente vê um Deus dizendo, olha, você vai ter que oferecer. A gente vê o dia da expiação, que foi determinado por Deus, que era todo o dia 10 do 7º mês de cada ano, era o dia da expiação, era o dia do povo se purificar por causa dos seus pecados. Porque agora eles estavam sabendo que era pecado. E por mais, irmãos, que o homem tentasse, por mais que eles cumprissem isso daqui, o homem estava em pecado. Precisava desse dia, uma vez no ano, o Deus purificar o homem. Que cuidado de Deus mostrando. Sabe, algo interessante, aqui no capítulo 32, é um momento em que Deus está com Moisés no monte, e Moisés não desce de lá. E aí as pessoas chegam, Arão, e eles querem um ídolo, eles querem um Deus que eles possam adorar. E Arão pede para eles trazerem as argolas e os ouros. E ele faz um bezerro de ouro. E eles começam a adorar aquele bezerro de ouro. E aí tem um momento aqui que Deus está lá e Deus avisa a Moisés o que estava acontecendo. Deus avisa Moisés, olha o que está acontecendo, o povo se corrompeu. E aí ele desce de lá, e eu quero que você, lá no capítulo 32, no versículo 27, no versículo 25, Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. E Moisés lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem em volta de uma extremidade à outra do acampamento e matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Sabe, aquilo que o Senhor orienta, ele deve ser algo mais precioso que eu e você devemos ter no nosso coração. É obedecer às instruções de Deus. Este povo de Deus, o povo de Israel, o povo que Deus tinha libertado. Em um certo momento eles decidem fazer um bezerro de ouro e começam a adorar aquilo. Sabe, Deus não está brincando. Ele não está brincando de ser Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o único Deus que é vivo.
É o Deus que criou todas as coisas, criou o céu, criou terra, me criou, criou a você. E algo aqui, essa passagem traz um temor. Moisés chegou e, ei, aqueles lá que estão do lado do Senhor, aqueles que amam ao Senhor, venham até aqui. Ele separou aquelas pessoas. Tinha o povo que adorava aquela imagem, aquele bezerro, mas tinha aquele outro povo que, ei, eu estou do lado do Senhor. Eles estavam ali todos juntos, mas tinham aqueles que estavam do lado do Senhor. Ele chamou esses, colocou uma espada na mão e falou, agora vocês vão. E matem a todos, não olhando se é irmão, se é vizinho, se é o que for. Sabe, os princípios de Deus, eles continuam hoje. Nossa, Jane, mas esses mandamentos aí, eles foram dados lá no Velho Testamento, foi lá naquele início. Sabe, Jesus, ele veio nos libertar. Hoje nós não precisamos mais passar pelos rituais de purificação. Nós não precisamos trazer ao templo um cordeiro, um animal, dar aquelas ofertas de sacrifícios, porque Jesus foi o sacrifício. Porque Jesus, de uma vez por toda, quando ele se entregou, ele cumpriu a lei. Ele nos libertou, nós não precisamos mais passar por esses rituais. Mas os princípios da palavra de Deus, elas continuam. Princípio continua. Enquanto Jesus estava andando por aqui, os doutores e conhecedores da lei de Moisés queriam pegar ele. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Mateus. No capítulo 22. A partir do versículo 34. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Eles estavam falando aqui a respeito, um pouquinho antes disso, Jesus estava ensinando a eles a respeito de ressurreição dos mortos. E é por isso que eles dizem aqui, quando, sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, a resposta era a respeito dos mortos. Um deles, especialista da lei, tentou apanhá-lo numa armadilha, com a seguinte pergunta. Era o que eles queriam fazer a todo momento, pegar Jesus. E ele diz assim, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Lembra que eu falei lá no início para vocês, quando a gente pegava os 10 mandamentos? Os 4 eram relacionados do homem com Deus e os outros eram do homem com as pessoas. E aqui não mudou isso. Ele diz, ame o seu Deus.
Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, com toda a tua força. E igualmente importante, tanto quanto você ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o quanto nós estamos demonstrando nosso amor ao nosso Deus. Lá no capítulo 14 de João, Jesus ele fala, olha, quem me ama, obedece aos mandamentos. Quem me ama, obedece às ordens. Jane, eu amo o meu Deus. Jamais eu deixo o meu Deus de lado. Mas nós estamos obedecendo às instruções de Deus? Nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor tem falado a mim, a você, nós temos colocado Ele em primeiro lugar na nossa vida, e dizendo assim, Senhor, eu coloco você em primeiro lugar, eu te amo. Quando você ama alguém, vamos lá, vamos pegar um relacionamento do homem com a mulher, quando eles começam a se conhecer, que eles ficam apaixonados. Um quer agradar o outro, um fica bonito para o outro, nossa, quer responder o outro de forma rápida. Você lembra do outro, você está pensando no outro, você está criando e formando plano de casamento, de como viver, de como agradar o outro. A forma que nós demonstramos que nós amamos a Deus não é apenas falando com a nossa boca e levantando as nossas mãos em dia de culto. Não, mas é obedecendo a Ele. Sabe, nós não podemos criar um Deus. Eu não posso pegar versículos bíblicos e começar a criar um Deus que me convém. Eu não, porque eu gosto disso aqui. Deus falou que Ele me proveu de todas as coisas. Esse Deus é bom, porque Ele falou que eu sou provida de todas as coisas. Ei, mas o Deus que fala que eu preciso perdoar, não, esse eu não quero. Sabe, nós não podemos começar a criar um Deus que me convém, um Deus que é fácil. Um Deus que aprova as minhas condutas e atitudes. Quando Ele deu os mandamentos lá para Moisés e diz, olha, leve isso ao meu povo. E mostra a eles que se roubar, matar, não honrar, adorar outros deuses, isso é errado. Tem consequências. E consequências de morte. Nós estamos falando, irmãos, de condutas para uma eternidade. A escolha de como todos nós iremos viver na eternidade. Existe uma eternidade. Só que como nós iremos viver nessa eternidade? No inferno? Ou com Deus? A escolha é minha e sua. Jesus, Ele veio justamente para me libertar de uma escravidão, de pecado. Eu preciso pensar e analisar as minhas condutas e ficar vendo aquilo que me convém. Sabe, o cuidado que nós precisamos ter hoje. Cuidado para não construir um Deus que não é real, um Deus só que te convém.
Sabe, um Deus que fica passando, não, é por causa do seu passado. Olha, você tem essa conduta aí, você se sente tão tristinho, você se sente tão inferior, você não consegue, né, cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz por causa do seu passado. Você teve um passado de rejeição, você foi rejeitado. Irmãos, todo mundo tem uma história triste. Se a gente começar a pegar histórias de passado, todo mundo sem Jesus era uma história de miséria, de rejeição, de podridão. Mas agora eu não posso pegar o meu passado e dizer, não, porque no passado foi assim. Então é por isso que eu tenho essa atitude. Deus tem que ter muita paciência comigo. Ei, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele não esperou com que eu o amasse primeiro para depois morrer por mim. Ele não tinha garantia nenhuma. Ele não tinha garantia nenhuma de que um dia eu e você iríamos receber como nosso Senhor e Salvador, que nós iríamos reconhecer aquilo que ele fez na cruz. Nenhuma, e ele apanhou, ele foi rejeitado e fazendo coisa boa, olha só. Ele curava, ele libertava as pessoas. Sabe, nada, nós não podemos deixar com que pessoas cheguem, não, ó, tá tudo bem. Ah, irmão, tá tudo bem, você errou, Deus já te perdoou. Claro que Deus perdoa. Ele perdoa, mas ele diz, olha, não mantenha no erro. Ele disse para aquela mulher adúltera, que os homens, os conhecedores da lei, tinham pegado ela em adultério e trazem ela para Jesus. E diz assim, olha, ela foi pega. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E o que você diz? Ei, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E não ficou um lá. E sabe, quando ela levanta, Jesus fala a ela, ei, você está perdoada. Mas ele diz uma instrução para ela, vai, não peques mais. Ele não diz, olha, permaneça aí pecando, que está tudo certo, eu estou aqui, eu vou morrer por você mesmo. Não, vai, não peques, tome cuidado, meu irmão, com aquilo que você tem ouvido por aí. Tome cuidado com pessoas que dizem assim, não, todo mundo erra. Todo mundo erra. Sabe, você errar tentando acertar é uma coisa. Agora você errar sabendo que aquilo é errado, meu irmão, cuidado, porque o Senhor conhece o seu coração. Ele conhece o meu. E se não houver um arrependimento, independente se você errou querendo acertar, ou se você errou porque você sabia que era errado e continuava no mesmo erro. Se não houver arrependimento, um arrependimento genuíno, quando a gente se arrepende, quando a gente vê que nós agimos errado, quando nós percebemos que foi um pecado, foi uma atitude aqui errada, rapidamente nós devemos pedir perdão ao Senhor, voltar para nós e não pecar mais, vai, não peques mais. Que Deus que diz, ei, não perdoe. Faça com que o outro pague na mesma moeda aquilo que ele fez para você. Não, se você foi ensinado acerca da palavra, se você for ensinado acerca do que é errado e do que é certo, não, saia, vá para outro lugar. O diabo, ele tem agido por aí, sabe, muito sutilmente.
Jesus morreu para nos libertar de tudo isso, de um passado. Ele nos deu uma nova vida. E diz assim, os princípios dele é maravilhoso. Obedeçam. Me ame em primeiro lugar. Coloque a minha palavra em primeiro lugar. Amados, o diabo vem tentar colocar na gente que nós estamos perdendo. Que nós somos bobos. Da onde já se viu perdoar o que a outra pessoa fez para mim e para você? Da onde já se viu quando alguém der aqui na minha face, eu devo virar e dar a outra? Sabe, nós precisamos nos submeter. Deus, Ele sabe o que eu e você, nós precisamos. E nós precisamos amar este Deus em primeiro lugar. Deus, eu faço porque eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu quero te agradar. Senhor, você diz aqui que eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Você diz aqui que aquele que me ofender, aquele que bater no meu rosto, que eu devo dar a outra. Que eu não devo fazer ídolos, que eu não devo adorar outros deuses, que eu não devo colocar pessoas acima de você. Deus, nós precisamos amar o nosso Deus. Nós precisamos pensar nele, nós precisamos meditar na sua palavra, nas suas instruções. Sabe, eu quero ler um versículo com você, que foi até um versículo que nessa semana nós tivemos, na nossa lição de GCD. Nós tivemos uma parte dele, depois eu em casa, meditando nisso, eu fui ler ele inteiro. Diz assim, no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Senhor, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas não obedecemos. Quando se fala de amar o nosso próximo, não obedecemos. Quando não fazemos aquilo que agrada ao nosso Pai. Sabe, irmãos, é tempo de nos avaliarmos e colocarmos Deus. Ele nos amou, Ele nos ama. Ele derramou do seu amor dentro de nós. E este amor, ele precisa ser manifesto através da minha e da sua vida. Sabe, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós tememos a Ele. Não porque eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor, Ele diz para eu fazer isso, eu vou fazer isso. Ele diz para eu fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Porque eu amo ao Senhor, eu demonstro a Ele o meu amor através das minhas atitudes. Que você possa levantar as suas mãos e dizer, Senhor, eu te amo. Aqueles que me obedecem são os que me amam. Aqueles que me amam são aqueles que obedecem a minha palavra. Sabe, eu disse essa semana numa live,
a respeito de família. E eu trouxe essa passagem bíblica. Sabe, tem muitas pessoas dentro das suas famílias que, quando elas estão fora, quando elas estão na igreja, quando elas estão na rua, elas estão levantando as suas mãos, elas estão impondo a mão, curando as pessoas. Mas dentro de casa são a expressão exata do diabo. Não ama, o seu próximo está ali, bem próximo de você, do seu lado. O seu marido, os seus filhos. Nós precisamos começar a colocar Deus. Se você já coloca, continue forte nisso. Continue obedecendo ao Senhor. Não crie coisas. Não crie um Deus que apenas te convém. Porque Ele nos libertou para que hoje eu e você pudéssemos viver e amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Colocar Ele sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele vale muito mais. É muito mais valioso do que aquilo que eu possa pensar ou imaginar. Sabe, o futuro e os planos dele para a nossa vida são planos de paz. Nós vamos colher tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Se eu obedecer a palavra, se eu colocar Ele em primeiro lugar. E quando eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, quando eu honro a Ele, quando eu digo a Ele que eu estou servindo a Ele, eu estou obedecendo a sua palavra e eu consigo amar o meu próximo. Então ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Escolha isso. Escolha colocar Ele, colocar a sua palavra em primeiro lugar. Amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Obrigada por sua palavra. Obrigada, Senhor, pelas instruções. Obrigada por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Por nos libertar, Senhor, de uma escravidão. Por nos libertar do pecado. Nós não queremos manter um pensamento escravo, Senhor, daquilo que aconteceu no passado. Porque você nos libertou, você nos curou, você nos salvou. E hoje a nossa vida é para honrar o teu nome, é para te amar. É para amar a sua palavra e colocar ela, Senhor, e colocar ela em ação nas nossas vidas. Colocar ela em prática. Senhor, nós te amamos. Nós te amamos. E colocamos o Senhor em primeiro lugar. Todos os dias da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Não iremos criar deuses. Não iremos adorar ídolos. Não iremos fazer coisas que nos convêm. Mas iremos te amar. Amar a sua palavra. Obedecer a sua palavra, porque nós somos livres para isso. Nós somos livres para isso. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo. A vida daquelas pessoas que essa palavra chegará, Senhor, aos corações. E amando ao Senhor de forma intensa. E uma entrega total, confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz e até um próximo culto. Tchau, tchau.
Se